Ótimo. Então, começamos aqui o nosso evento. Eu vou compartilhar um slide com vocês, tá? Apesar de ser quase chovendo molhado, né? Para todos nós que estamos aqui, mas não custa nada a gente fazer uma rápida apresentação do que é o ambiente da DataH, né? Hoje esse evento ele está sendo patrocinado ou foi trazido, né, pelo I2A2, junto com a Mister Turing, e é legal a gente poder entender como é que é essa estrutura, né? Ah, é praticamente impossível a gente conseguir separar o que é DataH do I2A2, porque a história das duas empresas, elas são entrelaçadas, né? A DataH, quando nasceu, nós entendemos que o nosso principal ativo sempre seriam pessoas. E aí a gente olhou para o mercado e descobriu que havia uma carência superlativa, né, de pessoas. Então, por causa disso, nós aqui na DataH fundamos o I2A2 com o objetivo de formar pessoas, né, não só para fomentar o mercado, mas para poder disseminar a cultura de inteligência artificial no país e em outros países, porque isso tudo cresceu e foi muito além do que era originalmente a nossa ideia, que era uma coisa muito mais local e focada. Bom, e ao longo do tempo, o que aconteceu? À medida que nós fomos investigando as tecnologias, entendendo como elas funcionam e trabalhando essas tecnologias, isso acabou gerando novas empresas. Então, hoje, a DataH, muito mais do que uma empresa que cria algoritmos de inteligência artificial, nós somos um startups studio, né? Um estúdio que cria startups. Então, nós temos, por exemplo, a DataLife, que é uma startup voltada para a utilização de inteligência artificial na área da saúde, a Mister Turing, que nós vamos conversar hoje. Eu vou deixar para o próprio Noronha e o Vinícius fazerem as apresentações. A Knowleak, que é uma empresa que trabalha com a segurança patrimonial. A Syncar, que foi citada aqui, que é uma empresa que desenvolve veículos autônomos, e assim por diante, várias outras, né? Hoje, dentro do grupo DataH, nós somos mais de 10 empresas, todas elas com base tecnológica em inteligência artificial. E com isso, a gente também acabou trazendo para dentro do ecossistema vários parceiros de peso, cada um dentro do seu escopo específico, mas que são referências, como, por exemplo, o caso da Brinks ou a Prosegur, junto com a Knowleak. Na Face Factory, a gente tem como parceiros a Globo, Netflix, o SBT, a Samsung. A Syncar, ela tem hoje não só como parceiro, mas inclusive um investidor, né, o iFood, e outras grandes marcas que acabaram se reunindo em volta do ecossistema da DataH. E por que, né, que eu quis trazer tudo isso? Porque é importante para a gente poder entender que sim, é possível trabalhar com inteligência artificial, sim, é possível trabalhar com inteligência artificial no Brasil, sim, é possível formar pessoas e tornar tangível todas essas tecnologias. E hoje a gente vai conversar com o pessoal da Mister Turing, que é um caso assim emblemático, né, do uso de todas essas tecnologias para resolver problemas reais de negócios. Ok? Esse era o meu recado. Mari, a gente está aqui hoje com a Maria Ângela Cifelli, que é a CEO do I2A2. Então, eu não vou deixar de aproveitar essa presença ilustre e dar a palavra para ela poder falar um pouquinho, né? Pelo menos dar um recadinho para a turma. Mari, se tiver algum recadinho para o pessoal. Eu tenho circulado em quase todos os nossos eventos e em algumas aulas para, né, fazendo parte do nosso cotidiano, porque a minha missão é que a gente consiga exponencializar o I2A2. Então, trazer muitos outros cases de mercado, trazer sponsors, trazer patrocinadores
para que a gente tenha mais turmas, mais projetos, mais impacto, mais relevância, mais pessoas formadas, e com isso aumentar, engajar a nossa comunidade, para que a gente possa ser do tamanho que a gente quiser, e o sonho é grande. Então, é um pouco desse recado que eu queria compartilhar. A gente vem trabalhando para uma visão, para um projeto de longo prazo, e tenho certeza que muita gente que está aqui faz parte disso, tem alguma contribuição de alguma forma. Então, obrigada a todos, boa noite, bom evento, boa troca. É com vocês aí, pessoal. É isso aí. E aí, então, né, pessoal, para quem não conhece, apesar que eu acho que a grande maioria das pessoas aqui já tiveram contato, né, com o Marcelo Noronha. Marcelo Noronha é o CEO da Mister Turing. Ele está aqui hoje acompanhado do Vinícius Oliveira, que é um dos Ninja Master Plus Jedi, campeão do mundo inteiro. Não dá para falar tudo que ele é, cara. Não dá. É o famoso campeão do mundial do mundo inteiro em primeiro lugar. De NLP, né? E que faz parte do time da Mister Turing. Então, senhores, a palavra está com vocês. Por favor, né? Fiquem à vontade. Só um recadinho antes da gente começar. Se tiverem perguntas, podem mandando no chat. Eu coleto isso e aí a gente responde no final, tá? Se por acaso o Vinícius ou o Noronha sentir que realmente precisa fazer a intervenção naquele momento e for possível, eles optarão por fazer. Mas, em princípio, as perguntas a gente vai responder todas no fim, tá ok? Muito legal, muito legal. Bom, obrigado, boa noite para todo mundo. É muito legal, né, estar num evento de 2 a 2, ainda mais sabendo dos participantes que sempre aparecem por aqui, né? Então, a ideia hoje é a gente falar da febre do momento, né? Todo mundo fala muito sobre o ChatGPT, mas a gente quis trazer não só com relação ao burburinho, mas que as pessoas de fato entendam o que tem por trás, como é que funciona, né, o ChatGPT. E não teria ninguém melhor para falar sobre isso do que a própria Mister Turing, porque o nosso core de linguagem nosso core é o processamento de linguagem, a gente usa NLP, né? Então não teria por que ser diferente, e também não teria por que não trazer o Vinícius, né? O Vinícius hoje é o nosso líder de P&D, né? Ele já mexeu com quase todos os modelos voltados para isso, e obviamente que ele vai mostrar para vocês desde o começo, né, das GPTs, né, não do chat em si, mas do GPT até chegar ao chat GPT, e aí a gente vai fazer algumas intervenções no meio para falar o que a Mister Turing, né, tem feito em relação àquilo que foi feito dentro na OpenAI com os GPTs, tá? Então, a ideia é essa. Então, o ilustre aqui hoje é o Vinícius, eu vou falar mais no evento do dia 8, tá? Então, eu vou fazer só uma intervenção, outra aqui. Então, Vinícius, por favor. Então vamos lá. Boa noite. Prazer, para quem eu não conheço ainda. Então, gente, como Noronha sabiamente já apontou aí, hoje o negócio, espero que vocês estejam preparados. A gente vai entrar nas tecnicalidades do ChatGPT. Sim, obviamente a gente daria para fazer um curso só da base técnica e de conhecimento do ChatGPT, mas a ideia é que vocês saiam daqui com os bloquinhos, os building blocks entendidos. Então, primeira coisa, deixa eu compartilhar minha tela, ou minha apresentação aqui, tá todo mundo vendo? Ok? Foi. Tá bom, qualquer problema vocês me avisem. Então, a ideia aqui é que a gente entenda como funciona o ChatGPT. E aí, de cara, que a gente fez foi lá no ChatGPT e perguntou para ele, como que você funciona? E aqui, depois a gente vai disponibilizar provavelmente os slides, então vai ter vários desses aqui, mais para vocês darem uma lida, não vou ler ele aqui, todas as respostas dele extensivamente, mas ele tem as respostas muito interessantes. Se for só entender como ele funciona, a gente podia parar aqui e abrir para pergunta, né? Então, assim, a resposta dele é bem resumida, mas dá para você entender o básico do que é. E para poder a gente chegar naquele resumo ali, a gente vai passar por
por um caminho aqui, né? O índice da apresentação, eu coloquei dessa forma aqui, que é mais ou menos o caminho que de onde a gente saiu, que é dos LMs, que é os Language Models, os modelos de linguagens. Como que isso era feito, usando rede recorrente, a gente faz pelos mecanismos de atenção, que mudou o jogo um pouco, que foi introduzido com as redes Transformers, que aí culminou em ter GPT 1, 2, 3, Instruct GPT, que é o cara que quem não estava muito por dentro, não viu falar, porque foi tão rápido entre GPT-3 e ChatGPT, teve esse cara aí, que na verdade ele foi o disruptivo, e o ChatGPT fez uma melhoria em cima dele. A gente vai ver todo esse caminho aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, o que é o ChatGPT, tecnicamente falando? Ele é um modelo, a gente chama aqui de massivo de linguagem, que é o LLM, né? Large Language Model. E o que é um modelo de linguagem? O modelo de linguagem é uma rede neural que você treina ela numa task específica, que é predizer qual que é uma palavra que falta, um token aqui que a gente chama, ou normalmente é uma palavra que falta numa sentença. Mas por que isso tem tanto impacto? Porque dessa forma, para poder o modelo conseguir substituir essa palavra por uma palavra que faça sentido, ela tem que entender todo o contexto da sentença, consequentemente, ela tem que entender toda a estrutura de uma linguagem. Então, por isso é um modelo de linguagem, porque é uma rede neural que modela toda a estrutura sintática e semântica de uma linguagem. E é massivo porque a gente precisa de uma quantidade imensurável, não é mensurável, mas é imensa de dados. E o ChatGPT e todos esses modelos de GPT nada mais é que um modelo de linguagem desse. Só que treinado da forma certa, com os dados certos, com a quantidade certa. Ok? Então aqui fica claro que o ChatGPT não é um sistema de busca, ele não vai em nenhum lugar buscar nada. Todo o conhecimento de linguagem dele está contido dentro da rede neural que ela aprendeu durante o processo de treinamento, né? Vinícius, se me permitir, eu acho que é bem Claro. interessante aqui a gente frisar que tem muita dúvida com relação a isso, né? Não tecnicamente, mas o que as pessoas estão vendo, conceitualmente, as pessoas estão olhando o ChatGPT como um engine de busca, né? E algumas pessoas ainda não entenderam de fato, né, que o que tem ali é um modelo treinado, bem treinado, inclusive a gente vai comentar, né, com muita mão humana ali, fazendo ali o que tem que ser feito, tá? Então, ele tem um direcionamento, né? Ele não vai buscar, ele responde por aquilo que ele aprendeu, né? Aquilo que ele conhece. Ele não faz uma busca, tá? E lá na frente a gente vai mostrar aonde que a gente insere ali a Mr. Turing nesse conceito dos dois lados, né? A busca e o aprendizado, tá? Só para frisar aqui. Isso aí. Boa. Porque tem muita gente que acha, mas ele buscou isso aí de que site? Esse tipo de pergunta parece simples, né? Então, primeira coisa, ele não está buscando de lugar nenhum. A princípio, o modelo, o jeito que a gente usa lá, ChatGPT, quando você entra no OpenAI, é um modelo que tudo que está saindo de... Ele está produzindo. Ele não faz nenhuma busca. Ok. E aí, a gente pode ver que tem duas formas. Você pode predizer a próxima palavra, né, o Next Token Prediction, ou você pode mascarar. Então, essa é uma técnica que você coloca, você pode gerar uma máscara, você transforma o token em qualquer coisa no meio da sentença e aí ele tem que predizer. Né? Tem dois objetivos. A gente vai ver que esse mestre aqui, ele deixa a coisa ficar ainda mais parruda. E aí, sim, como que era feito isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos? Talvez 5, não, uns 7 anos atrás. A gente usava a rede neural recorrente. Aqui tem um diagrama, eu vou passar super rápido sobre isso aqui, nessas técnicas mais antigas, que era uma rede que lia um texto de forma sequencial. Na verdade, ela lê qualquer coisa sequencial, e foi o primeiro dispositivo capaz de manter uma memória das coisas que ela já leu. Aqui, então, tem uma entrada, tem a célula de processamento, tem a saída. O segredo aqui foi adicionar esse cara, esse W aqui, que é a memória das leituras anteriores. O unfold aqui, a gente vê isso aqui no tempo. Então, se a gente está no tempo T,
Então, eu considero coisa do T-1, considero coisa do T+1. Então, essa é a ideia das redes recorrentes, a gente consegue manter essa recorrência, mantém o estado anterior. Então, isso serviu para, tipo, foi disruptivo, a gente conseguiu processar muito dado sequencial e a gente considerou o texto como um dado sequencial, que, se a gente pensar, é um pouco problemático. Idiomas como o inglês, às vezes você precisa ler o que vem depois para poder você entender o que veio antes. Então, não é sempre, não importa só o que vem antes da palavra, importa o que vem depois, e aí, né, os problemas que começaram a surgir. Então, essas limitações dessa modelagem estruturada sequencialmente é que o modelo era incapaz de valorizar algumas palavras mais que outras. Principal, tudo que vinha antes, basicamente, tinha o mesmo peso. Em seguida, veio uma melhoria, que é a LSTM, que ela tem vários dispositivos de memórias extra, que ela consegue esquecer um pouco, aprender mais, mas ainda assim você não conseguia dar peso numa sentença. Quando você está avaliando uma palavra, a gente sabe do nosso idioma, qualquer idioma, que tem palavras que se relacionam mais, que é mais importante para o significado de cada uma, né? E esses modelos não conseguiam fazer isso. E o próprio problema do sequencial dificultava o treinamento, porque é difícil de paralelizar, né? Então, em 2017, o Google soltou um paper que a gente fala até hoje, que apresentou os mecanismos de atenção, que, junto com ele, como mecanismo de atenção, eles propuseram um novo modelo que chama Transformers, né? É um modelo baseado em encoder e decoder, o que significa que são duas redes. A gente pode ver aqui pela imagem que na esquerda a gente tem o encoder, que é o cara que é só responsável por gerar o entendimento daquela sentença que está sendo dada como input, e o decoder é o cara que de fato faz a tarefa, pega esse entendimento e faz alguma coisa. No caso aqui, para a gente treinar o modelo de linguagem, aqui ó, a gente entra no output, ou nesse decoder, aquela versão mascarada. Então, eu tenho a sentença, e aí eu coloco a mask ali, e aí, com o entendimento da sentença inteira, eu treino esse cara aqui para aprender qual palavra faz sentido, colocar ali. A task em si é simples, mas ela tem um efeito poderoso aí. Tem vários termos mais técnicos aqui, como camada de normalização, para poder não explodir o gradiente dentro do modelo. A gente tem skip connection, a gente tem algo que eu vou mostrar no slide, que é como que a gente mantém o conhecimento de posição dentro desse modelo, que é através de uma codificação de posicionamento de cada token dentro da sentença. E o que é mais importante aqui, que a gente esse modelo consegue olhar para todas os tokens dentro de uma sentença, todas as palavras da sentença de uma vez só. A gente consegue fazer isso de forma paralela. E outro ponto mais importante ainda é que chama atenção porque para cada token a gente consegue avaliar, a gente consegue calcular o que é mais importante. Então, tem uma frase lá de 5 palavras, só que eu estou olhando para a primeira palavra, eu consigo ponderar quais são as palavras mais importantes e menos importantes para o significado dela. Então, dessa forma, a gente tem um modelo muito mais robusto, com a capacidade de entender a semântica e a relação das palavras muito maior. E aí, se a gente procurar no chat GPT, explica para mim o que é o Self-Attention Mechanism. Vai te dar lá a explicaçãozinha. É uma explicação boa, ele vai nos detalhes dos tipos de parâmetros que entram e tudo mais. É bem interessante. Mas eu vou passar aqui com vocês. Acho que tem algum microfone vazio. Vou passar aqui com vocês o básico do mecanismo de atenção. Se a gente olhar aqui na estrutura do modelo, a gente tem esses multi-head attention aqui, que é basicamente um monte de células de atenção paralelas. E aí você olha dentro de um quadradinho desse aqui, a gente tem essa estrutura aqui, que é uma célula de atenção. E vocês podem ver que eles tem 4 vetores que representam coisas diferentes de uma mesma entrada. E se a gente der um zoom maior só naquele cara ali, o principal, que é o mecanismo de atenção, a célula de atenção, matematicamente falando, ele é uma multiplicação de... A primeira coisa que a gente faz é calcular 3 vetores aqui, que é key, query e value, que é o Q, o K e o V. Eles representam, é uma representação abstrata, não tem como falar, e isso representa
tal coisa. Não é. É porque ele é utilizado em pontos diferentes, de formas diferentes, dentro do entendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, tá vendo esse que versus a query? É o nosso token, é a representação da palavra que a gente está querendo gerar. Key é todas as outras palavras que estão contidas na minha sentença. Quando eu faço essa multiplicação de Q por K transposta aqui, basicamente o que eu estou falando é, para cada linha, vocês lembrarem de multiplicação de matriz lá, para cada palavra que está nessa linha, eu quero saber o peso que cada uma das outras palavras tem nela. Então, isso aqui basicamente eu estou ponderando o quanto K influencia cada linha de Q, que é cada token. E a gente faz essa divisão pela dimensão de K aqui, só para poder a gente tentar normalizar um pouco o tamanho. Porque o que acontece? Essa multiplicação pode dar valores muito pequenos, e aí quando a gente passa a nossa função softmax aqui, basicamente o valor vai para fica muito pequeno. Né? Por que o softmax funciona aqui? É só para normalizar entre o valor entre 0 e 1, e a gente conseguir, né, normalizar mesmo. E é isso. Então, assim, o mercado de atenção é um cara que basicamente está ponderando o quão importante cada sentença é. E com uma multiplicação de matriz só, a gente consegue hoje fazer paralelização de multiplicação de matriz numa passada só. Maravilha. É isso que a gente queria. Um negócio que é rápido, que consegue ponderar o que é importante, da mesma forma que similar à forma que a gente pensa, que a gente vê uma linguagem, certo? Então, esse é o mercado de atenção. É relativamente simples. Depois que você sai ali, você só recalcula seus embeddings, né? Você atualiza do V aqui e bola para frente. O que eles entenderam? Que só um módulo desse não é suficiente para poder você extrair toda a relação entre as palavras de uma sentença. Porque quando a gente pensa numa sentença, ela pode ter várias, dependendo do jeito que você olha a sentença, ela pode ter vários pesos diferentes. E o que eles fizeram foi, vamos fazer um stack, né, uma pilha de um monte de atenção dessa, e aí eles geraram esse módulozão, que é o multi-head attention, que é basicamente um monte desses caras em paralelo. Então, essa multiplicação de matriz é paralelo, e eu consigo fazer isso tudo aqui em paralelo também. Toda essa forma eu consigo... esse multi-head attention aqui nos permitiu que o modelo atenda conjuntamente a informação de diferentes subespaços. Então, basicamente, uma palavra em diferentes contextos eu consigo mapear ela. Então, essa aqui é a ideia do multi-head attention. Você sempre tem que ter esse V, o K e o Q, que é calculado na entrada, passa por todo esse processo múltiplas vezes, a gente concatena todos os resultados, passa numa transformação linear, e lá do outro lado você tem uma representação multidimensional de todas as palavras daquela sentença. Aqui é um GIF mostrando o funcionamento. Basicamente, você tem aqui, ó, na parte do encoding do transformer, cada bolinha dessa sendo preenchida é o vetor sendo, o significado da palavra sendo montado. Né? É um embedding, é um vetor que está saindo. Então, no encoding, você viu que todas as palavras, elas ajudaram no entendimento das outras. E a hora que chega no decoder, é a mesma coisa. Decoder, o que o decoder faz? Ele gera um token, ele gera a próxima palavra, próxima palavra, próxima palavra. A gente vai ver que é exatamente assim que o ChatGPT gera seus, né? Quando faz uma pergunta lá, o que ele vai fazer é pegar sua pergunta, fazer essa criação desse entendimento através do encoding, ele vai passar isso para o decoder vai gerar token a token. E, no fundo, isso aqui é basicamente um problema ele tem que prever o próximo token, né? Então, continua sendo um modelo de linguagem. Continua tendo aquele mesmo princípio que eu mostrei lá no primeiro slide. E aqui é algo é uma sacada para poder manter o que as redes recorrentes tinham de mais interessante, é que elas conseguiam, né, a posição do token, ela conseguiu utilizar isso. Se vem primeiro ou se é o último, ela tem todo o conhecimento do que vem para trás. E meio que quando você olha isso de uma vez, né, você perde um pouco essa informação de posicionamento. O que eles fizeram foi criar, antes da entrada, eles somam um encoding posicional.
Esse encoding posicional é basicamente uma função seno. Porque as funções sinusoidais, elas conseguem, como elas têm um período, você consegue extrapolar isso para sentenças maiores que você já viu. Porque você ensina um modelo que, dependendo da posição, né, que ele está naquele seno ou cosseno, ela é relativa a uma outra posição do seno cosseno. Então, se ela aprendeu numa sentença que tinha, tipo, 3 períodos, consigo extrapolar isso para n períodos, porque o padrão das funções sinusoidais são iguais. Né? Então, essa é a ideia. Realmente é uma sacada simples, mas funciona muito bem e resolve o problema de posicionamento, de conhecimento que você tem da posição. Beleza. Até nesse ponto aqui, a gente está falando de Transformers. É um modelo padrão que foi criado junto com uma equipe de atenção. E aí veio os caras e criaram o GPT. E aqui eu já pus o GPT-2, que foi basicamente, acho que foi 2017, aí fizeram o GPT-2. Ele é basicamente essa mesma estrutura que eu mostrei para vocês, aqui, vou ter voltado. É uma cara desse aqui. É uma Transformers, encoder, decoder, treinado. Tem algumas mágicas de treinamento ali, algumas tricks que eles fizeram, né? Mas não é nada tipo, que vale a gente parar aqui. Se a gente fosse estudar GPT, compensaria. Mas a ideia aqui é mostrar que GPT 1, 2 e 3, a principal alteração foi em tamanho. GPT-2 aqui tinha 1,5 bilhões de parâmetros, e GPT-3 foi para 177 bilhões de parâmetros. O tamanho do dataset aumentou significativamente, 40 GB de texto para 570 GB de texto. A gente sabe, texto puro é pequeno, 570 GB de texto é muito texto. E isso inclui livro, artigos, sites, basicamente todo o texto corrido que a gente consegue pensar que tem na internet, ele foi utilizado, né? Então, uma coisa que a gente precisava sempre estar fazendo era sempre fazer fine tuning e tudo mais, né? Aquele processo de eu peguei esse modelo que entende linguagem, mas ele não entende tarefa nenhuma específica. Eu preciso que ele consiga sumarizar, consiga classificar, precisa fazer minha task. Então, eu preciso pegar esse cara que foi treinado com modelo de linguagem, coloca a máscara daquele jeito que eu mostrei lá, mascara um token, manda ele predizer, assim ele vai entender o contexto, e aí eu coloco para treinar uma teste específica. Toma essa sentença aqui e classifica para mim ela. GPT-3, como ele é muito, muito mais robusto, eles começaram a experimentar coisas novas. Por exemplo, e se eu colocar, em vez de eu retreinar, se eu colocar antes de tudo que eu der para ela, eu coloco durante o treinamento, eu colocar um texto assim, falando o que é, qual que é a tarefa, esse tipo de coisa. Eles conseguiram, como ela tem um conhecimento muito grande de linguagem, conseguiu fazer a rede, com poucos exemplos, aprender uma nova task. E aí, dentro das experimentações, eles chegaram no que são os prompts. Prompt Learning. Que foi algo que nasceu, era uma ideia boa, que eu estava comentando esse dia, um negócio que há pouco tempo a gente falava e praticamente, isso aí é legal, mas eu não sei se isso aí vai virar tão rápido, não. Né? Não deu um ano que a gente conversou sobre isso, e aí hoje a gente tem todo mundo, basicamente, só fala de prompt e chat GPT. Mas o que é a ideia do prompt? De novo, prompt é um negócio que dava para a gente passar aqui uma aula, 2 horas, no mínimo, conversando sobre prompt. Porque tem vários tipos de prompt, tem prompt, soft prompt, tem prompt discreto, tem um monte de variações da técnica. Mas o principal aqui é que eles conseguiram fazer uma forma de aproximar a entrada do treino do modelo inicial, que a gente chama de pré-treino, a criação, o treinamento do modelo de linguagem, do processo de fine tuning, que é de fato ensinar o modelo a tarefa. Então, se a gente vê aqui na esquerda, antes a gente colocava as mesclas, do jeito que eu falei, e aí o modelo tinha que qual que era a chance de ser qual palavra no vocabulário inteiro, né? O vocabulário do inglês inteiro, qual que é a palavra que você acha que tem aqui que faça sentido.
Esse é o treinamento do modelo. Mas na hora que você vai para o Fine Tuning, a entrada é completamente diferente. Classifica esse primeiro CLS. Todas as entradas são essas. É assim que a gente faz, por exemplo, aqui nesse caso, é um análise de sentimento. Análise de sentimento você dá todo o texto, coloca um token no início e fala, classifica esse token baseado em tudo. Uma vez que a rede vê tudo, então ela vai classificar ela aprende a classificar um token baseado no sentimento de toda a frase. O que isso acontecia? Você precisava, para poder sair de um modelo que não sabe nada da task para um modelo que é especialista em uma tarefa, precisava de muitos samples, precisava de muita coisa. Só que quando o modelo é muito grande, o entendimento dele é muito maior, você consegue fazer isso aqui, um prompt learning. E aqui tem um exemplo. Numa mesma frase, você está dando... Esse aqui é um input do treinamento. Você dá... Aqui, ó, não tem motivo para assistir isso. Por exemplo, provavelmente isso aqui é uma avaliação de filme. E aí tem isso foi, aí é uma máscara. E aí é positivo ou negativo, é o que você espera. Não é o vocabulário inteiro. E aí você dá exemplos em seguida. It's a fun ride, it was great. Isso foi horrível, então isso foi terrível. Então, dessa forma, numa mesma entrada, você está dando exemplo de positivo, de negativo, e está dando um sample de treinamento para poder ele resolver. Quando você for fazer isso na prática, quando você sai do... Isso aqui você está treinando, lembra-se que você está treinando ele ao mesmo tempo que você está ensinando uma task. E aí, quando você for na prática fazer um reconhecimento de emoções aqui nessa sentença, a entrada é a mesma, continua sendo uma frase e um it was, e aí ele tem que preencher. Então, assim, eles criaram esse template que a gente chama. Qual o template para esse problema de sentimento? Qual o template para sumarização? Qual o template para isso? Aí cria um monte de template. Então, a gente adiciona esse prompt aí para poder ele entender o que ele tem que fazer. E aí tem um estudo de 2022, eu esqueci de pôr a referência aqui no final, mas que eles afirmam que um prompt pode valer mais que 100 pontos de dados convencionais. Um prompt desse aqui vale mais que 100 samples desse aqui, em termos de eficiência. Então, a gente consegue treinar um modelo agora com muito menos sample e um modelo muito mais, vamos dizer, inteligente. Mas, obviamente, isso veio com... Você lembra quando saiu o GPT-3? Foi um negócio que, é um modelo que a gente não pode soltar, é muito perigoso e tal. Mas, porque foi treinado em muito dado, e aí o problema maior foi, eles não conseguiam controlar a saída do GPT, do GPT-3, no caso. E aqui eu listei algumas das principais limitações, né? Pela falta de ajuda no sentido, você não tem nenhuma influência humana até esse ponto aqui no treinamento, né? Então, ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, o que ele precisa fazer. Porque nesse ponto ele é um modelo de linguagem que não entende muito de task. E aí, outro problema é as alucinações, que a gente vai ver que existe até hoje, mas aqui ainda era muito forte. E aí aparece certo, mas tem questão de dado inexistente, incorreto. Falta de interpretabilidade, um torna difícil para o humano entender como o modelo chegou a uma decisão ou outra. E o principal é a geração de conteúdo tóxico e tendencioso, né? Cheio de viés, porque ele basicamente está replicando comportamentos em textos e provavelmente não teve ninguém para ensinar, né? Não teve, no dataset não tem falando o que é melhor, o que é errado, o que deve mudar. Então acabou que virou isso. Isso, Vinícius, você me permite aqui, acho que vale uma intervenção, que é a seguinte, né? Quando a gente fala em limitações, aqui o papel do Vinícius e nosso não é falar o que é ruim do GPT-3 ou do ChatGPT, mas é mostrar de fato o que acontece com aquilo que ele aprendeu, né? Até 2021, se não me engano, foi o que ele aprendeu, e o que ele vem trazendo, né? Como não tem a intervenção de quem fala para ele o que é certo ou o que é errado, a gente tem visto casos e casos sendo mostrados de invenções, né? Por exemplo, falar que o Ayrton Senna morreu em Interlagos em 1980, né? Um dado que não tem nada a ver, né? E entre outros exemplos que a gente acaba encontrando de pessoas que colocam ali. E, de novo, a gente não quer ser o negativo com relação ao GPT,
para nós, do lado da Mr. Turing, o avanço da técnica, que a gente não enxerga como uma inovação, a gente enxerga como um avanço da técnica, principalmente a capacidade de sumarizar, e isso foi muito bom para Mr. Turing, porque a gente estava esperando esse avanço da técnica. Então, hoje a gente consegue olhar isso e implementar isso hoje dentro do Alan, por exemplo, para quem não conhece, o nosso assistente aqui dentro da Mr. Turing. Mas, de novo, isso que o Vinícius está citando aqui, né, das alucinações, a parte de interpretação, a parte tendenciosa, acontece, e quando a gente olha para as empresas querendo colocar isso dentro dos negócios, isso vai ser levado lá para dentro também, né? Então, é só um alerta e cuidado, né, para não entrar no hype do que está sendo feito, tá? E, ao mesmo tempo, ter a atenção de um projeto de como implementá-lo, né? E um dos papéis que a gente tem é nessa ajuda, né? Que a gente vai comentar principalmente no dia 8. Mas a ideia aqui é só essa. Não é olhar o Vinícius e falar, pô, lá vem o Vinícius querer falar mal de GPT-3, pô, tá falando que o cara é limitado. Não, não é isso. É só mostrar na real o que acontece, e acontece, tanto é que o chat GPT, nesse curto período, já mudou muitas coisas, porque ele viu que a parte tendenciosa, a parte de interpretação estava indo de uma maneira bem negativa, né? Então, a própria OpenAI mudou no meio do caminho muita coisa aqui, tá? Então, só um adendo aqui. O próprio GPT-3, né, quando ele não foi lançado publicamente, porque os caras sabiam que só com isso daí eles iam levar mais processo do que dinheiro. Então, inclusive... De novo, desculpa, Vinícius, mas ainda, né? Muita gente comenta que a OpenAI vai matar o Google, né? Para mim é um pouco de falta de bom senso, né? Mas o que é interessante frisar aqui é que todas as grandes, né? A Meta, o Google, a Amazon, né? Eles têm lá, né? os seus modelos, o Google principalmente, né, cara? O Transformers, veio da onde, Vinícius, Transformers, cara? Google, né, cara? Então, assim, é um pouco ingênuo da nossa parte achar que o que a OpenAI fez, né, é algo inovador. O que ela fez foi dar insumos para essas empresas, tá? Ver o que é para não ser feito, né? E se todo mundo reparou, quando a Google falou sobre a BART, e ela deu um passo para trás, porque ela percebeu o problema que ela ia ter se ela lançasse isso, tá? Ela percebeu, né? Então, eu acho que é bem transparente a gente citar aqui, né, que todas elas trabalham e sabem como trabalhar, tá? Só que a parte de colocar isso dentro de uma empresa que vai acessar o conhecimento e os dados empresariais, né? E você poder passar uma informação errada para um cliente, um fornecedor, né? Um colaborador, e dali você tomar decisões erradas, isso é muito danoso, né? Só para frisar aqui. E pode acontecer, né, Vinícius? Ou se pode. Nossa, quando a gente... Eu trabalhei já em vários projetos que a gente tentou implementar GPT-3, inclusive. A gente desistiu porque, por exemplo, a gente está fazendo um projeto na área de saúde e como que você coloca um negócio e não consegue garantir, você não consegue controlar nem minimamente o que é certo, o que é errado, se ela está inventando ou não. Então, tinha toda essa problemática. Inclusive, pegando o gancho aqui, é por isso que eles viram que a gente precisa adicionar uma forma de alguém humano que sabe o que é certo, o que é errado, dar um feedback para esse cara. Precisa ir lá e falar: o GPT, isso aí que você está fazendo é eticamente errado. Isso aí que você está fazendo, você deveria responder assim. Assim é muito melhor que assado. E aí que entra esse projeto deles aí, que mistura prompt, que misturou, tentar chamar de alignment, que é basicamente tentar alinhar a saída do GPT à expectativa humana. Que ele estava gerando coisas, você fala, mano, o que esse modelo está fazendo?
tipo, você perguntar um negócio para ele, não entendia o que era uma pergunta, o que era um comando, ou você mandava ele fazer uma task. Se não treinasse ele na task específica, ele não funcionava, né? Basicamente, não funcionava tão bem quanto o esperado. E aí foi que entrou esse processo, que eles lançaram no começo do ano passado, eu acho, o Instruct GPT, que é esse cara intermediário aí, que basicamente eles introduziram uma abordagem de incorporar o feedback no processo de treinamento. Aí, igual eu escrevi aqui, a fim de melhorar o alinhamento com a saída da intenção do usuário. Isso é sensacional, Vinícius, porque desde quando a gente começou a construir a nossa plataforma, o Alan, a gente discutia principalmente com o professor Anderson Soares, de que maneira que a gente conseguiria, né, dar esse discernimento ali, né, e o envolvimento humano. E quando a gente colocou o feedback dentro do Alan, das respostas que ele trazia, daquilo que ele processava, a gente era questionado, né, pelas empresas. Pô, então quer dizer que eu vou ter que treinar ele? Não é que você vai treinar, você só vai dar o direcionamento, né? Meio que falar para ele se o que ele entendeu está certo ou está errado, porque se você não o faz, você vai colher a tendência que ele tem sozinho. Exatamente, Né? ele não entende o seu negócio, você precisa falar para ele entender o seu negócio. E a gente está fazendo isso desde a primeira versão da nossa plataforma. Sim, Né? a gente usa feedback de várias formas. De várias formas. A gente está fazendo isso há muito tempo. Então, a garantia que a gente tem daquilo que o Alan aprende, né, processa e aprende, com, né, a intervenção de um ser humano dando ali o aprendizado por reforço, através do feedback, é que garante o entendimento e o acerto dele e o aprendizado cada vez mais rápido. Né? Isso aí. Isso aí. E aí foi apresentado, eu vi que até que alguém comentou, que é exatamente, existe uma técnica para isso, que é esse RLHF, né? Reinforcement Learning for Human Feedback. Foi apresentado junto com esse artigo, da OpenAI em 2022, com esse nome aí, Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. É a base dos treinamentos deles agora, basicamente. E esse processo de treinamento ele pode ser dividido em 3 passos que eu vou mostrar para vocês. E aí, você procurar lá de novo, ele dá uma explicação bem completa até do que é RLHF, como funciona e tudo mais. Se quiserem ler aqui depois para ter um resuminho, um resumo acurado. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo em como que eu vou pegar o GPT-3 e vou transformar ele, ou vou fazer um tuning nele ali, fazer um ajuste nele para poder ele entender o que é melhor, o que é pior, com o humano, né? O objetivo final, vamos lembrar, a parte do humano é só o meio que eles acharam para fazer isso. O objetivo deles é conseguir controlar, né? Fazer esse controle da saída. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi, ter um passo antes que eu não pus aqui, que é, eles fizeram um treinamento que terminou no final de 2022, que é o GPT 3.5. O RLHF, desculpa, o Instruct GPT, ele foi treinado no GPT-3. Então, vou mostrar aqui o GPT-3, que eu mostrei antes, foi utilizado 570 GB de documentos e tal. E aí, depois eu mostro a evolução para o ChatGPT. Então, o primeiro passo, foi coletar dados para poder eles tentar gerar um modelo de linguagem que tenha uma entrada e saída mais condizente com o que a gente espera. Então, eles contrataram 40 anotadores, labelers, anotadores, e aí eles já tinham o OpenAI, eles tinham o GPT API, isso, GPT API que chama, né? Ou OpenAPI, alguma coisa assim. Tá aqui, OpenAPI, que o pessoal usava o GPT-3. O GPT-3 já tinha a opção de você passar prompt para ele. E o que eles fizeram? Foram lá na base de prompt dele, que eles criaram de usuários reais. Então, isso é o que é muito importante, porque você sabe o formato que as pessoas utilizam. Então, é um dataset bem real. Então, eles pegaram os prompts dessas pessoas, passaram para esses anotadores e falaram para eles, dado esses prompts aqui,
escreva as respostas esperadas. Então, esses caras foram lá e escreveram as respostas esperadas. E aí eles geraram, na verdade, lá no artigo fala que foi 13 mil samples, né? Um par de entrada e saída. Se vocês vão pensar, é pouco, 13 mil par de pergunta e resposta para treinar um modelo que já foi treinado em 570 GB de texto, é baixo. Mas o negócio aqui é a qualidade. Eles estão querendo ajustar esse conhecimento bagunçado dele, de todo tipo de texto, para uma estrutura entrada, saída, entra prompt, é uma saída que tem uma relação forte com esse prompt. Então, eles fizeram isso, pegaram esses 13 mil e treinaram um modelo supervisionado. Lá, pegou, toma esse input aqui, eu espero que você saia com esse aqui que eu criei. Né? Entra prompt e sai resposta do jeito que eles criaram. Eles classificaram em 3 tipos de prompt. Tinha prompt mais de pergunta aberta, tinha prompt de pergunta específica, tinha prompt de... Eu não lembro o terceiro, acho que era tipo de mais técnico. Enfim, eles 3 tipos de prompt. No fim das contas, eles tiveram que... Era um pouco desbalanceado esse tipo de prompt, e os caras, os 40 anotadores, tiveram que criar alguns prompts. Mas dessa forma, eles tiveram o quê? Um GPT, um modelo bem mais alinhado, né? Com a expectativa, com a ideia do um prompt, sai alguma coisa. Ok? Próximo passo. Beleza. Mas eu preciso treinar um modelo que, durante o treinamento, eu preciso que o modelo saiba o que é melhor, o que é pior. Até agora eu só mostrei mais ou menos para ele o que eu espero de saída, como que é o formato de geração de texto dele. Então eu preciso treinar um modelo que consegue avaliar o quão bom isso é. E aí, intermediário a isso, idealmente, você colocaria esses 40 pessoas para poder ficar olhando e falando, dando uma nota. Pega esse GPT novo, treinado, dá um prompt aleatório para ele, pega a saída dele e dá uma nota. Obviamente, isso é inviável se a gente quer treinar um negócio massivo, né? Treinar algo gigantesco. Imagina cada sample que passar de milhões que provavelmente eles precisaram utilizar, ter uma pessoa fazendo isso. E o que eles fizeram foi, vamos treinar um modelo de recompensa. Então, a etapa 2 vamos pegar esse modelo que a gente criou, dar um prompt arbitrário para ele, pedir para várias versões desse mesmo modelo gerar. Eles geraram de 7 a 9 saídas diferentes para cada prompt. E eles pegaram esses 7 a 9 saídas e deram para uma pessoa. Pessoa, ranqueia esses caras aqui para mim. Fala assim, esse aqui eu acho que é melhor que esse aqui eu acho que é muito melhor que esse é igual a esse. Então aqui tem a D melhor que C, C melhor que A é mais ou menos igual a B. Pior no caso, né? E aí, eles pegaram esses caras, esse ranking, e aí para cada ranking, eles criaram uma combinação de 2 em 2. Então, se tem 4 aqui, para cada ranking desse, ele criar um sample, que é D com C, C com A com B, D com A e A com B. Então, tem uma combinação de K, combinada de 2 a 2, e aí isso gerou um batch. Porque se você mostrar de 1 a 1, vai ter muita repetição do mesmo cara. E aí isso você está vendo que gerava overfitting. Então, assim, eu não posso atualizar a cada vez que eu vejo um sample. E o que eles fizeram foi, vamos criar uns batch do ranking inteiro. Então, eles pegam D com C, C com A, cada um dessas duplas. E aí ele só atualiza o modelo depois que ele vê todas as combinações desse ranking. Então, fazendo isso, eles garantiram melhor. Eles reduziram a chance de um overfitting ali. Porque a ideia do modelo você não dá para você passar um ranking, mas consegue passar 2 e falar para ele qual é melhor. Aí ele fala, esse. Eles falam, não, era o outro. Então, eles fizeram esse treinamento supervisionado para poder ele aprender a pontuar o que é melhor que o que. Então, beleza. Com isso, a gente tem, passo 1, um modelo mais alinhado. Segundo passo, a gente tem um modelo capaz de saber o que é melhor e o que é pior. E no terceiro passo, a gente vai pegar tudo isso aí. A gente vai pegar e treinar utilizando um reforço. Né? Aprendizado por reforço, para quem não está muito familiarizado, basicamente se dá recompensa pelas ações que o seu agente, ou no caso aqui o modelo, toma. Então, se ele está indo bem, você pontua mais positivamente, se está indo mal, negativamente. Eles usaram várias coisinhas aqui para poder evitar
geração muito maluca. Então, eles utilizaram esse PPO aqui, que é uma forma de otimização, de reforço. Aqui, a gente chama de policy, que é as ações que o agente aqui está fazendo. Isso aqui é basicamente um modelo treinado na fase 1. Então, esse cara, as ações dele é o quê dentro desse tipo de problema? A ação dele é gerar um texto dado um prompt. Então, aqui tem, escreva uma história sobre sapos. Aí, esse foi o prompt de entrada, e aí ele gerou. Era uma vez, aí tem toda aquela historinha que vocês já viram como o chat GPT, o GPT-3, etc. faz. E aí esse resultado, junto com essa pergunta, é passado para o modelo que a gente treinou no passo 2. E aí esse cara vai falar, isso aqui está ótimo, isso aqui está horrível. E aí a gente vai pegar isso aqui e atualizar nosso modelo que está tomando as decisões de fazer, né, gerar o texto. Então, fazendo isso milhares de vezes, né, com um monte de prompt e atualizando, a gente consegue um modelo que não só consegue responder, mas consegue responder da melhor forma possível. E aqui são os detalhes técnicos que eles utilizaram esse Colab Labeler penalidade, que é basicamente a cada token eles conseguem validar se ele está se distanciando muito do esperado. E aí ele dava uma penalidade forte se ele estivesse se distanciando muito do esperado. Então, distâncias extremas ganhavam alta penalidade para poder... Porque, assim, você está deixando o modelo criar o que ele quer. Se você começa... É um problemão de reforço. Você começa a penalizar ele por um comportamento, o que ele faz é ir para o oposto. E não é isso que quer, a gente está só querendo dar uma refinada, né, na capacidade de gerar texto dele. Você quer que ele vai mais ou menos no mesmo rumo do que ele estava fazendo, mas agora evitando toxicidade, não sendo racista, todas essas coisas que eles tentaram abordar nesse treinamento. Então, esse treinamento foi para o humano falar para o modelo o que é bom, o que é ruim, e criar um modelo que é capaz de distinguir dentro das próprias gerações dele o que é bom e o que é ruim. Então, no final disso daqui, a gente teve um Instruct GPT, que recebe uma instrução, que é um prompt, que gera um texto, que tem uma alta adesão, né, tem um alto score para esse prompt. E aqui é só o processo todo, e é isso. Esse é o Instruct GPT. Claro? Os 3 passos. Vocês reparem que aqui, esse modelo, ele não diferencia nada da primeira coisa que eu falei. Na verdade, lá daquele... É um modelo de linguagem ainda. Ele só foi treinado de uma forma diferente. Né? Esse cara aqui. E aí a gente passa aqui e vamos ver o quanto isso impactou. Né? Então, o Instruct GPT que foi treinado, teve todo esse rolê de vamos contratar gente, vamos fazer anotação própria, vamos pôr pessoa para poder ranquear a resposta da IA, para poder ensinar ela o que é melhor, o que é pior. Vamos fazer um treinamento que demorou meses, vai ver o custo disso, agorinha e tal. O resultado foi eu imagino se fosse eu ia falar que foi surpreendente, eu ia ficar louco se eu visse uma diferença dessa daqui. Então, aqui é um exemplo que tem no próprio site lá deles, que é explique para uma criança de 6 anos de idade como foi o pouso na Lua, né? O Moon Landing. Com a few sentence, né? Sentença curta. GPT-3, olha o que ele fez. Ele não sabe, ele não entende instrução. Ele tentou completar, ele tentou fazer uma coisa que era próxima da task que ele foi treinado. Ele ficou tentando falar algumas coisas que tinha a ver ali e foi isso. Enquanto o Instruct GPT deu uma explicação razoável, curta, do jeito que foi instruído. Afinal, ele foi treinado para alinhar sua resposta com a instrução dada. Então, assim, aqui já foi um passo, assim, imenso que foi dado. O problema ali é que tinha muito... Ainda tinha... Assim, era muito focado para instrução, né? Eles criam um negócio, a gente está querendo ir para um chat, para um negócio mais natural possível. E aí o próximo passo evolutivo do Instruct GPT foi, vamos pegar esse mesmo modelo, vamos adicionar nessa base
conversa. E o que eles fizeram? Pegar esses anotadores, colocar eles dos dois lados da conversa. Vamos supor que alguém chega e fala oi e começa a perguntar coisas para você. Como que você responde? Aí eles colocaram o cara para responder e quem estava gerando era o próprio GPT. E aí trocou o cara de lugar, falou, beleza, agora você chega para falar com ele, como é que você responde as coisas que ele está falando? Beleza. Com isso, eles geraram um dataset de conversação entre humano e máquina e humano. E aí eles pegaram esse modelo e fizeram exatamente o mesmo processo. A diferença são duas. Esse dataset de conversação e eles utilizaram o GPT 3.5. O GPT 3.5 é só uma adição de mais dataset. Eles adicionaram o dataset de código também. E mais algumas coisinhas extra lá. Mas basicamente o 3.5 é mais parrudo ainda. Tem mais dado ainda e teoricamente ele tem um background de conhecimento maior do que o 3.0. Então o ChatGPT vem com a base já melhor e vem com um dataset focado em conversa. Então ele consegue interagir mais. E aí aqui a gente tem, aqui eu coloquei só que a gente pode considerar que não é uma evolução do Instruct GPT, porque ele tem tudo que o outro tem e mais algumas coisas. E aqui é umas comparações que eles fizeram de como é que ele conseguiu... Porque com conversa, eles conseguiram ensinar melhor o que é errado, né? Como se comportar numa conversa. Que é o jeito que o pessoal estava usando. O pessoal ia lá e fazia pergunta, pedia coisa para ele e tal. Então, aqui é um exemplo. Como que eu posso fazer bullying com esse John aqui? Com esse GPT, basicamente, fala, tem algumas formas de você fazer bullying. Aí eles bloquearam aqui, mas tem várias sugestões de bullying aqui para baixo. Já no ChatGPT, como teve essa conversa, como eles deixaram os anotadores, ali chamados de instrutores, ensinar como ele deve responder a perguntas tópicas de usuários. Então, ele conseguiu gerenciar isso de uma forma muito boa. Inclusive, ele fica dando, se vocês perguntarem lá, ele fica dando um sermãozinho. Que bullying não pode e tal. Tem uma coisa aqui, Vinícius, que eu acho que vale a pena a gente citar, que toda vez que a gente entra, né, para fazer um projeto numa empresa e começar a fazer o treinamento do Alan para entender o contexto e ter o conhecimento dos dados da empresa, é que a gente sempre pede alguém que entende sobre o assunto, né? Por quê? Porque a gente quer que o modelo, o nosso modelo específico, tenha o conhecimento, né, correto sobre aquilo que ele processou. E ainda tem muita gente acreditando que é simplesmente, agora, por exemplo, que saiu a API, que vai se conectar a API nos dados, nos documentos que tem, e ele vai ler, vai processar, vai aprender e vai sair respondendo quem quer que seja, né? A gente sabe o tamanho do trabalho que teve, você está mostrando aqui, né? Mas isso em qualquer projeto de treinamento de modelo e outra. As pessoas ainda acreditam que o que tem na internet, que seja até 2021, é muita coisa. Mas quando a gente entra para falar de dados de empresa, a gente está falando de coisas muito maiores. Mas são muito maiores, né? E esse treinamento, que é a parte mais importante, tem muita gente querendo pular essa parte. Sim. Né? E se pular essa parte, porque achando que o ChatGPT ou o modelo ou o GPT-4 que vai vir com tanto de treinamento e tudo mais, vai pular essa parte, a gente sabe o que vai acontecer, certo? Não vai Exato. dar Não tem bom. mágica. É o seguinte, Não tem alguém mágica. perguntou aqui. Ele foi ter até 2021. Se eu fizer uma pergunta que a resposta está em alguma informação de 2022, por exemplo, atualmente ele consegue... às vezes ele te dá uma resposta, você não sabe mesmo. Ele fala, não sei isso, não achei nada sobre... Não sei nada sobre esse assunto, se for algo que nunca aconteceu. Às vezes é que ele te dá uma informação desatualizada, e aí você fala para ele, não, isso aconteceu só em 2022. Aí ele fala, tá, eu não sei então, minha informação vai só até 2021. Ele sabe que o conhecimento dele vai até 2021. Tem o post do próprio Evandro, eu não sei, depois eu não vi quem mais interagiu ali, e o Evandro pediu, né, para que o ChatGPT desse lá os livros sobre inteligência artificial, né?
ele criou quase todos da cabeça dele ali, o nome e quem escreveu, né? Então, você imagina dentro da sua empresa, por exemplo, você pedindo um CNPJ, o nome de um sócio, quem é estatutário, quem é que tem direito de decisão, quem assina, e o modelo, por exemplo, criando da cabeça dele um nome, um CNPJ, né, um novo sócio, e você passando essa informação para frente. Isso aí. Porque aí você não consegue. Só com ele, o jeito que está lá hoje, como você controla? Você controla o que vai ser. Exatamente. Tem, tem várias etapas antes de você usar isso empresarialmente, controlar o que que ele faça mesmo. Então, tem umas, não sei se eu respondo umas perguntas aqui, eu estou tentando responder agora. Não, eu volto agora. Não, tem um aqui do Q4 aqui, do bullying. Deu a perceber que o viés do ChatGPT deve ser politicamente correto, enquanto o outro foi mais o instrutor foi mais aberto. Então, a gente tem um senso comum do que é correto ou não. Obviamente, os instrutores foram, né, os anotadores foram instruídos do que tipo de comportamento eles deveriam ter durante o processo de treinamento. Obviamente, se a gente tivesse um cara treinando e falando que fazer bullying é uma coisa da hora, e aí ele ia escrever lá, o ChatGPT ia aprender isso. Então, obviamente que aqui está refletido o comportamento da empresa, né? O que ele aprendeu, o que você ensina. Então, assim, provavelmente eles tentaram utilizar o maior senso comum possível, né? Por exemplo, bullying em 2022 parece algo que a gente não quer, porque é perigoso. Você pode dizer o ChatGPT começar a te ensinar a fazer, né? Tinha gente perguntava como faz bomba, esse tipo de coisa, tudo respondia, né? Porque como foi, eles pegaram muita informação de fórum e tudo mais, foi todo tipo de informação, tá? É difícil, não dava para filtrar. Por isso que a gente vai passar por esse processo de senta aí, senta com o modelo e ensina para ele o que ele deveria, como ele deve se comportar em tais situações. E sim, é enviesado no sentido. Mas, sinceramente, eu acho que é um problema que não sei se tem como resolver. Como que isso é social, né? Por exemplo, se pode ser que, imagina que tem países que bullying poderia não ser um problema, é cultural. Então, assim, sempre vai ter um viés de quem treinou o negócio, não tem o que fazer. E viés, a gente sempre tocou nesse assunto, né? Quem dá o viés vai ser quem treina, não tem como, né, Vinícius? O seu dado que dá o viés. O dado ali Exato, o cara que treinou mais a internet inteira, que é é, uma vontade de toxicidade que a gente sabe que é atualmente. Então, é isso aí. você tem que ajustar. E aí, quando a gente fala de empresa, vem dos dados da empresa. Se os seus dados, não tem como o chat GPT responder uma informação que ele nunca viu ou que a sua empresa não tem documentado ou que nunca... Enfim, tem toda essa problemática aí. Por isso é igual o Noé falou, não é só você subir aqui lá no OpenAI API que está resolvido a vida, não. Essa é até uma diferença, né, que a gente vem apostando e já não é de hoje, com relação ao Alan, que a gente quis fazer ali a imitação do nosso córtex, né, que não é visualmente estruturar a informação para saber o que é o que dentro de um documento, por exemplo, e poder, na hora de trazer uma informação, mostrar, né, aonde essa informação está contida num documento, né? Então, agora a gente vai ter a capacidade de pegar vários cards ali de respostas, fazer uma sintetização sobre elas, mas mesmo assim, a gente vai dar ali para quem está procurando pela informação de onde foi que a gente se baseou, né? A fonte ChatGPT usou essa fonte aqui. Isso eu acho que é o mínimo que precisa ter para qualquer ferramenta que se preze para poder ter ser válido o negócio, né? Porque como que você sabe se ele inventou... Validar a informação, né? Validar a informação. Isso. Quando você está falando de empresa, depende do uso do cara, você não pode simplesmente confiar.
E aí, o processo de validação deles é o seguinte, eles olham 3 parâmetros, que é utilidade, veracidade e inofensividade, né? Helpfulness, truthfulness e harmless. E aí, o que acontece? Em termos de utilidade, eles colocaram pessoas de novo, anotadores que fizeram a validação. Foi uma validação manual de todas as saídas do teste. E aí, em 85% das vezes, validado estatisticamente, com a margem de 3%, foi melhor que o Instruct GPT. Ou melhor, desculpa, isso aqui é chat GPT, né? Foi melhor que o Instruct GPT. Veracidade. Eles utilizam tipo uma API que faz validação do dado, ver se o dado é real ou não. Eles viram que, nesse sentido, teve pouca variação no resultado. Quando eles treinaram o chat GPT em comparação ao Instruct GPT. Então, esse treinamento, quando ele inventava coisa, não tinha muito o que fazer. O negócio foi, o que eu achei mais interessante, foi na parte de inofensividade aqui. Porque como agora ele foi ensinado o que é certo, o que é tóxico ou não, nesse caso aqui, o que é ofensivo ou não, eles têm um próprio dataset só de toxicidade, extraído da internet também, provavelmente do Twitter. E aí eles colocaram 3 prompts de condição para testar o quão variou. O primeiro foi, ele foi instruído para ser respeitoso na resposta, e o resultado foi uma diminuição significativa nas respostas tóxicas. Quando ele não foi instruído nada sobre respeito, sobre toxicidade, teve pouca alteração. Então, ele meio que, quando você não fala nada para ele, significa que tanto faz, ele mais ou menos funciona do mesmo jeito que o Instruct GPT funcionava. E quando você fala para ele ser tóxico, ele foi muito tóxico. Então, assim, isso mostra que ele foi... a parte de ensinar ele funcionou. Quando você fala para ele fazer alguma coisa, ele está tentando realmente alinhar a resposta com aquilo que você pediu. E o mais doido é que ele entende o que é tóxico ou não. Então, assim, o chat GPT para o Instruct GPT teve uma melhora significativa também. E aí, a gente está quase aqui no final para a gente trocar uma ideia. Limitação do chat GPT. Porque obviamente tem um monte, que é as principais que eles pontuam. Primeiro, é o de sempre, a alucinação existe ainda. Às vezes você pede para ele criar ou igual o Noronha falou, me dá o livro de principais livros de tal coisa, ele vai lá e te dá, mas às vezes ele não acha uma informação, ele inventa. É difícil você falar para ele que ele não sabe algo. Não saber de algo é um conhecimento muito humano e muito difícil de replicar. Então, ele prefere inventar uma informação do que ele falar, não sei. Porque, se você pensar no final, tudo que está saindo lá do modelo de linguagem, tem um softmax no final, que é a probabilidade. Qual palavra com maior probabilidade aqui? Então, ele fala, sei lá, não conheço, eu não sei, é difícil de falar, não, eu falo, deve ser esse cara aqui. Parece que, por tudo que eu sei, deve ser esse. Aí ele põe lá. Uma coisa que eles viram que pequenos ajustes no prompt, às vezes eles mudavam 2 palavras no prompt, alterava muito a resposta, ou alterava... Teve caso que eu vi de exemplo que eles trocaram uma palavra e ele deixou e falou assim, não sei essa resposta para responder ela certa. Entendeu? A mudança de uma palavra altera completamente a saída. Então, ainda está muito sensível à qualidade do prompt. Inclusive, esse é um motivo do próximo slide que eu vou mostrar, que é como o prompt é um negócio que está todo mundo querendo aprender, exatamente porque se saber fazer a pergunta certa determina a qualidade da sua saída fortemente. O modelo geralmente é excessivamente verboso e usa excessivamente certas frases. E a explicação isso é viés dos treinadores. Porque os treinadores tentaram ser o mais específico possível, igual você vai explicando para uma criança, como se fosse um professor, você tem que dar a explicação melhor que você conseguir. E aí, quando eles fizeram isso, ele aprendeu, mas também ele aprendeu a ser verboso. Toda vez que você pergunta alguma coisa, ele vai lá e te dá um pá. Às vezes só queria uma palavra, um ano, aí ele dá todo aquele parágrafo explicando e tudo mais.
Que eles falaram, isso já era esperado, mas é melhor assim do que ele ser tóxico. Quando a entrada é ambígua, em vez dele pedir esclarecimento, ele tenta adivinhar a intenção do usuário. Então, a pessoa faz uma pergunta lá, o cara fala, você quis dizer, você não entendeu, você quis dizer tal coisa. O Instruct GPT era muito melhor nisso, porque ele tinha esse follow-up aí de te perguntar quando o modelo lá não tinha certeza. Já o ChatGPT, não sei se é provavelmente por causa do treinamento também, que os treinadores sempre tinham uma resposta para tudo, ele acabou falando, provavelmente eu tenho que responder tudo também. Aí ele aprendeu a sempre dar alguma resposta. Se eu estou na dúvida, eu chuto uma. E aí tem o esforço da toxicidade, né, não é só tóxico, da instrução que seja prejudicial, comportamento tendencioso, todo esse rolê. Eles falam que melhorou, né, um dos principais motivos deles ter treinar o ChatGPT assim, foi tentar ensinar ele esse tipo de comportamento, como que você... Mas ainda existe. Você consegue burlar, você consegue pedir de um jeitinho, ou fazer várias perguntas até que você consegue burlar isso. E a forma que eles dizem que está tentando resolver isso é através de uma API que eles mesmos criaram, que chama Moderation API, que antes de retornar, quando a gente faz pergunta lá hoje, eles usam ela. Antes de retornar, eles mandam para essa Moderation, é um modelo que fala que tipo de... qual é a classe da resposta. Se ela é tóxica, se é conteúdo sexual, se é conteúdo harmless, etc. Todo tipo de conteúdo ele classifica e dependendo de qual ele não te manda. E tem uma limitação que ele ainda só aceita 4.000 tokens de entrada. Então isso pode limitar algum tipo de aplicação. Eu queria entrar com um livro inteiro e pedir para ele fazer alguma coisa. Não dá, você tem 4.000 tokens, e aí é até difícil você controlar, por exemplo, o histórico de uma conversa. Vai chegar uma hora que a gente tem que fazer um monte de curva ali para tentar caber tudo que você precisa de contexto, de histórico, pergunta, instruções, etc., no prompt, para poder caber nos 4K. Aqui é só alguns dados, mais para a gente refletir que quantos 175 bilhões de parâmetros que tem o ChatGPT, que é o GPT 3.5. Se a gente comparar com o BERT Base, que é um negócio que a gente usa no dia a dia, é um modelo bem mais comum de usar, tudo, ele tem 110 milhões. É uma diferença de 1000 vezes. Né? Então, é um salto considerável. E é o que você pensa em custo, como que você roda isso dentro da sua empresa. Né? Eu falei aqui, um core de 570 gigabytes, inclui código, conversa, livro, página, dados, criado manualmente, etc. Como que uma empresa de porte comum, até porte grande, como seja essas big tech, conseguiria criar ou se quer guardar esse tanto de... pegar esse tanto de informação, de dado e tudo mais. E aí que tem os valores, 50 milhões de dólares foi utilizado para treinar, é uma estimativa que eu achei... Tem um site que varia um pouco, mas em média que eu achei foi isso. É um processo de treinamento. 100 mil dólares por dia para manter rodando. Esse é o custo que a Microsoft tem hoje. Aqueles que mantêm o OpenAI, eles mantêm o modelo, né? Eles gastam em média $1 para cada frase de 30 tokens gerado. Esse é o custo deles. E para uma instância de ChatGPT, eles mantêm 8 GPU a 100. Isso que é mais para a gente refletir sobre o... Igual alguém comentou aí, eu acho que foi a resposta daquela minha pergunta, acho que o Ricardo, né? Que a gente vai ficando cada vez mais nas mãos das Big Tech nesse sentido, porque como é que você... não tem como eu manter isso aqui. Eu não consigo treinar esse cara, eu não consigo hostear um modelo desse, e daí eu fico um pouco à mercê do treinamento deles. E por isso que não dá para você usar ele direto normalmente. Né? Por isso que você precisa de um intermediário para poder conseguir fazer essas voltas que precisam para a coisa ficar utilizável, né? Em produção de verdade. E a maioria do povo usa só de oba-oba, né? E por último, linkando com isso, o motivo, tudo esse processo das Big Tech segurarem o modelo, não é segurar, né? A gente não consegue, tem
aberto, você pode baixar alguns desses modelos imensos, mas como que você mantém um modelo desse tamanho? Então, tem muito mercado, tem voltado para quê? Para prompt. Não comentei, eu vi um cargo de engenheiro de prompt. Eu falei, nossa, está muito rápido. Já tem um monte, já. Tem site inteiro. Ontem eu achei um site que é um market de prompt. Você compra um prompt para gerar a imagem do tipo tal, prompt para... Tem Git, tem uma infinidade de coisas já voltado para prompt. Você contratar um cara que sabe fazer a pergunta certa. É isso. Aí é uma opinião minha, eu particularmente acho meio bizarro isso, porque eu acho que não resolve. Só você fazer o prompt certo, se for igual quando você vai gerar imagem, você quer gerar uma logo, um negócio assim, beleza. Mas é o core da sua empresa, um sistema de busca lá que vai buscar em todos os seus documentos, vai buscar em tal base, você precisa de informação. O prompt não vai resolver, por tudo que a gente comentou. Porque a informação que está lá, ela é limitada. O prompt você não consegue alterar o conhecimento que está dentro do ChatGPT. Você consegue simular tarefas que tinha. E aí, isso é uma das coisas que eu escrevi aqui, que a gente está aproximando, isso fez com que a gente se aproximasse mais do que nunca de um modelo geral. Não é um IA genérica, não. Modelo geral para tarefas de NLP, que significa que ela é multitask sem precisar fazer fine tuning. Por tudo que eu expliquei. O modelo é tão grande que tem um conhecimento, tanto a forma de treinar com prompt, que a gente podia fazer uma aula inteira sobre prompt, tem um processo a gente fala, de suavizar muito a distância entre modelo pré-treinado e fine tuning, que o prompt reduziu. Então, isso fez com que os modelos ficasse muito mais fácil de fazer few shot. Então, você só dá uns exemplos, ele nunca viu aquela task que mesmo assim ele consegue executar. Você consegue reduzir a maioria das tasks de NLP a problema de question and answer, né, de pergunta e resposta. Então, a gente consegue basicamente resolver um monte de problema de NLP com um modelo só. E aí o povo tá nessa, vamos criar prompt que consegue simular qualquer coisa e fazer qualquer coisa. E aí, inclusive, você consegue fazer várias aplicações mesmo, e vai ser um gancho aí, precisa aparecer na semana que vem, que o Marco vai mostrar como que o ChatGPT para diferentes business, diferentes aplicações de fato. Mas é só para a gente ficar de olho aí no que as pessoas estão na loucura. Prompt é um negócio que você vê, todo mundo acha que com prompt vai resolver tudo atualmente, com o ChatGPT. E aí isso é exatamente porque você não tem controle do modelo. Acho que isso aqui é uma consequência desse slide anterior. Porque imagina, você consegue treinar, você consegue fazer fine tuning, você pega os seus feedback e treina o seu modelo para poder dar fit nos seus clientes. A gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que ficar fazendo um malabarismo com o prompt para sair o que você quer. E é isso, gente. Essa é a visão geral. A gente saiu lá de modelo de linguagem que utilizava uma rede recorrente, a gente criou, mostrei para vocês como é que foi criado as transformers com a base dele, que é aqueles célulazinha de atenção, que a gente saiu de um negócio sequencial para algo paralelizável, que consegue dar peso em tudo, né? Consegue compreender toda a sentença de uma vez só. E aí isso evoluiu, prompt, GPT, aumento de dado, dinheiro, muito dinheiro envolvido para poder conseguir questão de dado. E tem todos esses problemas que vocês levantaram, que vocês repararam de viés, com certeza tem. E como o negócio de fato é surpreendente, a gente fala, é surpreendente até para a gente, que eu trabalho com NLP e com Deep Learning desde 2013, mais ou menos, sei lá, desde que Deep Learning apareceu esse nome. E ainda assim é surpreendente. E aí o povo está querendo ir atrás disso o mais rápido possível, aí começa a aparecer essa tendência de marketing de prompt, de engenheiro de prompt. E a gente sempre vê, né? Todas essas ondas sempre acontecem. E as pessoas acabam contratando um engenheiro de prompt e é só um cara que sabe escrever pergunta. E não sabe resolver o problema de verdade. Mas é isso. Agora... Legal.
Eu acho que ficaram perguntas para trás, eu não sei se o Celso deu Ficou. uma organizada nelas. Você chegou a ver, Celso? Deixa eu ver aqui, teve bastante pergunta aqui, cara. Tem um aqui que eu vou responder rápido, que é prompt e label são a mesma coisa? Não. Label é a saída, é o output. Label é o que você espera que uma coisa seja. Por exemplo, quando você faz classificação, as labels são... você faz classificação de gato e cachorro lá, no mais básico de visão que tem. Gato e cachorro, as labels são cat e dog. O prompt é essa instrução que você dá na entrada do modelo. Prompt a tradução literal de prompt é instrução. Então, ele é a entrada. Ele é o que você... É a pergunta. Só que no ChatGPT, nesses modelos, ele não é literalmente uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta, mas ele pode ser uma ordem. Se for assim, eu quero que você faça isso. Ele faz. Faça uma tarefa. instrução. Exato. Então, e aí vem prompt, porque vem da área de prompt learning, que é você criar um template, um prompt. Você ensina para ele como é que funciona o que ele tem que fazer. Eu tenho uma pergunta aqui interessante, Vinícius, assim, ó. Como fica a questão de geração de dados e segurança da informação? Assumindo que uma empresa gera dados baseados no ChatGPT, quem seria o dono dessa informação? Pô, esse problema é difícil, hein? Cara. É um problema que tem acontecido com todos esses modelos. Midjourney, DALL-E, esses caras todos, isso aí tem gerado processo para todo lado. Por quê? Você gerou, mas gerou usando meu dado. O seu modelo não existiria sem meu dado. O Copilot da Microsoft, eles deixaram, o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram e varreram os Git, que era open source, e geraram uma ferramenta onde você escreve o que você quer e ele gera um código. Qual o problema disso? Depois de um tempo, eles colocaram como ferramenta paga. E aí você está ferindo a licença open source. Eles falam, mas eu não estou usando seu código. Mas você usou seu código para gerar o meu modelo. Então, você usou indiretamente. Né? E assim, é um problema que a gente não teve ainda. De coisa gerada. Problema de geração de coisas novas. De imagem, a mesma coisa. Eles varreram os ArtStation, todos esses sites de arte, e ele gera uma imagem. Aí você fala, mas a imagem é nova. Mas ela só existe porque ele copiou tudo que eu fiz na minha vida, minha carreira, e eu não recebi um centavo e vocês estão ganhando milhões. A mesma coisa das empresas que estavam gerando música nova, mas ela foi baseada em música de alguém para gerar uma música nova. Você consegue ver, às vezes, tipo, uns trechos de música que você fala, eu conheço isso aí. Então, é um problema ético, é um problema social que a tecnologia traz que a gente precisa resolver. Não existe lei para isso. Lá nos Estados Unidos estão assim, eles entraram com um processo por causa desse negócio da imagem e eles não sabem como resolver. Porque não tem lei para isso. Fala, como que é isso? É cópia ou não é? Não é cópia, mas você usou meu dado. E aí, o que eu faço? Então, a gente precisa correr atrás de tentar entender como que faz com isso aí. Mas tem uma outra aqui. Pode falar. Fala aí. Eu só ia comentar um negócio da AWS que eu comentei mais cedo, que é usar o ChatGPT, pelo menos na versão free, estava escrito lá que você dava direito de utilizar sua iteração para melhorar o modelo. Então, exatamente. assim, o que aconteceu? Os caras da AWS estavam dentro da empresa, estavam utilizando para fazer pergunta e teste, e subindo planilha, esse tipo de coisa. E aí o ChatGPT pegou esses dados e aí ele utilizou para retreinar, né? De tempo em tempo eles retreinam com os dados novos. E aí esse dado foi para dentro do ChatGPT, o conhecimento dele. E aí pessoa de fora podia fazer uma pergunta sobre, tipo, dados de faturamento da AWS. E aí saía para todo mundo. Então, assim, é um problema que você tem que... E o que aconteceu? Todo mundo de dentro da AWS ficou proibido de usar o ChatGPT. Agora, com a API, provavelmente as coisas vão ficar um pouco mais controladas e tal. Sim. Deve ter um contrato lá, você deve ter opção de não use meus dados. Eu acho que é obrigado pela lei dos Estados Unidos. Você não pode pagar para o negócio, é obrigado a dar seus dados. Tudo bem que por trás não sei o que vai acontecer, mas tecnicamente você pode optar por não deixar eles verem seus dados. Mas tem uma outra aqui, Vinícius, que fala assim, né? O Ricardo perguntou que é 5, né? O Instructor GPT / ChatGPT resolve problemas matemáticos, como de pesquisa operacional e otimização, por exemplo? Resolve. Resolve, né? Resolve. Você tem que pensar o seguinte, ele
já viu tanta informação que a hora que você pede para ele fazer esse tipo de coisa, ele provavelmente já viu. Quantos fóruns de matemática que não deve ter por aí, ele consumiu e ele entendeu. Se colocar Sim. lá uma função bem complexa, matemática, ele resolve. Sim. Pelo que eu estou lendo aqui... teve bastante coisa aqui, cara. Prompt Label, você respondeu. Tem uma outra questão interessante também, Vinícius. Fala aí, Celso. É o seguinte, na parte de geração de código, isso eu me pergunto, né? Porque assim, para ele gerar código, ele usou um monte de código que já existia, certo? Quer dizer, qual será a probabilidade dele gerar um código para o qual existe direitos autorais, né? Ou propriedade intelectual? Grande, né? É altíssimo. Altíssimo. É altíssimo. Porque E a assim, galera tá teoricamente, eles falam que usando eles para só gerar usaram código. Git aberto, né? Que você consegue entrar lá e olhar. Mas o Mas Git isso tem significa muito muita Git lá coisa, que é então. GNU, né, cara? Então, exato. E aí cai no mesmo problema do Copilot lá. Mas Isso, né? como é que faz? Eu acho é uma questão complicada. Eu nem sei muito opinar se eu sou a favor, contra ou o quê. Ó, o Abner levantou a mão e quer fazer uma pergunta. Fala aí, Abner. Fala galera, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, na verdade, essa foi a pergunta. Na verdade, essa foi a minha pergunta hoje para o chat GPT, sobre a questão Nossa. dos direitos, exatamente sobre essa questão dos direitos. Eu falei assim, se eu utilizo o seu recurso para escrever parágrafos para publicar um livro, qual é o impacto legal referente a isso? E aí ele falou que você pode usar para fins educacionais e não comerciais, mas ainda assim tem umas diretrizes. Mas com base no que a gente está conversando, se ele utilizou vários livros e artigos e outros conteúdos para gerar, então agora ele pega o direito do que foi gerado nas respostas, mesmo com base nos outros, para ele. Então, basicamente, o que se você publicar algo comercial, na verdade você não vai fazer, por exemplo, o pagamento de devidos direitos autorais para aqueles livros que foram usados como base para treinamento, e sim para o OpenAI agora, né? Então, esse é o Exato. Só piora, né? Não, isso é só bizarro. vai para Isso é baixo. bizarro. Isso é muito bizarro. E o maior problema são que, né, as áreas de inovação, as áreas de TI das empresas que estão sendo demandadas, né, muitas vezes pelo C-level da empresa, né, ó, cara, eu quero algo muito próximo ao ChatGPT, eu quero essa tecnologia aqui dentro, né? E tem muita gente passando por cima dessas nuances, cara, que são muito importantes. E as pessoas estão, por causa da febre, né, ou para não ficar para trás do que é algo sexy, né, ou do hype que todo mundo fala aí, e vão pagar caro uma hora ou outra, né, para isso. Né? Então, de novo, né, muito papagaio Lembrando, de hein? pirata, peraí, ó, tem muito papagaio de pirata, tem muita gente agora especializada em ChatGPT, tem muita gente falando muita coisa, mas eu acho que vai muito além disso, né? Quando a gente fala de uma aplicação dessa, dentro de um processo de uma empresa, a gente tem muita informação estratégica, a gente tem muito conhecimento estratégico de um negócio que um modelo vai aprender, né? Então, é um cuidado que a gente sempre teve aqui, né? O Vinícius sabe disso, toda vez que a gente é questionado por instituições financeiras que a gente atende, por grandes grupos de educação que a gente atende, né? Como é que você vai deixar o meu conhecimento só meu, né? Você não vai pegar esse meu conhecimento e passar para fora. Isso é um cuidado que a gente sempre teve e as pessoas pararam de ter, parece-me que pararam de ter por causa do ChatGPT, né? Agora, esquece, né? Cara, vamos usar, vamos ver o que acontece e isso não vai ser muito positivo para as empresas. Tá? Isso é que eu tenho aqui para avisar. Aqui. Celso, você falou alguma Beleza? coisa? Não, na verdade, é só pontuando um pouquinho ainda dentro da questão do direito autoral que o Abner falou, né? Quer dizer, quando ele foi lá e fez a pergunta, né, para o ChatGPT sobre a questão do direito, tem um outro item pior. Aquela resposta foi baseada na jurisprudência até 2021. Tem isso. Tem muita lei que veio depois, né?
Tem muita coisa que veio depois. Exato. Então, assim, de Por isso novo, que né? De novo cai no problema de você, assim, dá para a gente usar o que sai dali? Dá. Mas Ah, tem que ter curadoria em cima, entendeu? Aí a gente ainda não está descartando o humano da parada. Pelo contrário, né? Isso aí não quero dar spoiler. É mais ou menos o que a gente está caminhando, entre aspas, sempre ter então, ser parte do processo esse tipo de tecnologia, né? Esse tipo de tecnologia é ser exatamente. parte do processo. A gente tem feedback humano, a gente tem uma busca bem mais robusta em base Sensacional. específica, É. a gente garante que a informação que a gente está pegando vem de um lugar seguro, que a gente Da vem da própria base do cara, empresa, dos da dados própria da empresa, empresa. totalmente. Então, esse tipo de tecnologia ele entra como parte. E o que eu acho que hoje o ChatGPT e essa tecnologia principal para o público geral é uma nova forma de interagir com o conhecimento. Eu acho que ele tem o mesmo potencial que o Google trouxe quando ele surgiu, que era a barra de Quando a busca. barra de busca trazia Isso. né, as Tudo. referências ali, né? Quem que entra num site hoje em dia? Quem que sabe link de site? Você não entra. Eu até se for um site que eu entro todo dia, eu pesquiso no Google. E aí eu É clico isso no link aí. lá, o primeiro link. E aí eu acho que esse tipo de tecnologia, por essa capacidade alta que ela tem de entender tudo que você fala, ela vai ser utilizada como interface para a informação. E aí por trás precisa ter um monte de coisa para poder isso tudo que a gente discutiu, de ética, de direitos autorais e tal. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o ChatGPT você consegue usar ele para task bem mais simples. Você consegue usar ele só para fazer uma sumarização de um texto seu, você consegue fazer, Perfeito. só extrair uma informação aqui, você consegue usar ele só para manter uma conversa, para engajar uma pessoa a comprar alguma coisa. Eu vi que tem uma empresa utilizando para poder fazer sugestão de produto baseado no que o cara já sabe, então ele não vai inventar nada, ele só usa o conhecimento de conversa que o ChatGPT tem para engajar uma venda. Então, assim, tem um mundo de possibilidades aí, Tem. mas é porque a gente adora ver o problema, né? Tipo, O ver, circo pegar claro, fogo. tem É, a possibilidade de ele faz coisa que é assustadora, tem, mas tem que lembrar que tem um leque de possibilidades que ele abriu que eu acho que é difícil de correr. É mais fácil a gente tentar regulamentar o negócio, tentar usar de forma ética e tudo mais, É e ética, aceitar que essa exatamente. é a forma, essa é a nova tecnologia que a gente tem agora, e a gente tem que usar ela da melhor forma possível. Basicamente, né, Vinícius, a régua subiu quando a gente E, falou de interação com o cliente, né, a né, maneira como ele faz a sintetização do conhecimento, não perde uma lei de raciocínio daquilo que está sendo questionado para ele. A régua subiu. Basta a gente, de novo, né, saber em que processo vai utilizar, como utilizar e também, com as possibilidades, usar essa tecnologia como uma parte, né, de uma camada daquilo que você quer oferecer, né? Então, é exatamente isso que a gente vai mostrar no dia 8, né? Então, chega de falar, Vinícius, pelo amor de Deus, você está quase falando aí o que a gente tem para quase dando mostrar no dia 8, spoiler. quase dando spoiler. fizeram uma pergunta aqui, ó, para mudar de assunto. Deixa ou não deixar o pessoal do banco usar ChatGPT? Então, depende. Perigoso. O que vai Perigoso é. perguntar, né? O que vai perguntar, né? Se for subir a planilha, porque assim, tem como você escrever lá assim, ó, ChatGPT funciona como um Excel avançado, aí você sobe sua planilha e manda ele calcular alguma coisa. Ele funciona bem, aplica um monte de função nas suas tabelas, você só sobe as linhas das tabelas. Então, assim, para todos esses tipos de trabalho manual, que é só aplicação de fórmula, aplicação de método, ele funciona muito bem. O problema, aí cai nesse problema que a gente estava falando. Tem que ver agora, porque antes que era free, você estava autorizado, eles estavam autorizados a usar seu dado. Agora que é API e tem um contrato, está pagando, teoricamente, acho que deve ter meios de você proteger melhor seu dado. Aí tem que ver, né, essas nuances aí. Mas eu acredito que a tendência é isso aí ser arrumado Ah, com e ser certeza. utilizado em todo lugar, porque
que é difícil fugir. Também acho, também acho. Mas a Perfeito, gente está aqui para senhores. ajudar a implementar isso aí, certo? Isso aí. Ainda temos algumas perguntas, mas assim, dado o adiantado da hora, já são 20h51, né? A gente já está quase 2 horas aqui conversando. Acho que vale a pena fazer as considerações finais e vamos encerrar por hoje. Vai ter muito mais assunto interessante no dia 8, então Dia 8 tem outro. quem gostou do Pitaco aqui hoje, né? Aproveita dia 8 para ter uma visão um pouco diferente, mais business, né? Do que é Implementação, toda essa implementação. tecnologia, né? Implementação Isso. na sua empresa, seu business. Então, fica lá. Vinícius, suas palavras finais, por favor. É isso aí, Pode ser só obrigado, boa noite. gente. Espero que você tenha entendido tudo. Você tenha entendido o básico do negócio, como que caminhou até agora. E boa noite. Valeu. Falou. Muito bom. Bom, Noronha, obrigado a todo mundo, né, por ter participado aqui. O vídeo vai ser gravado, a gente deve subir no canal da Mr. Turing, para quem perdeu depois, né, e quem quiser assistir de novo todo o nosso conteúdo aqui, principalmente do que o Vinícius falou, né? Eu fui mais aqui colocando alguns pitacos aqui, mas convidar todo mundo para o dia 8, eu acho que vai valer muito a pena, principalmente porque a ideia é mostrar que a gente pode ajudar, né, as empresas com a implementação, né, de conhecimento e da maneira conversacional que o ChatGPT tem mostrado uma eficiência muito grande aí. E obrigado pelo 2 a 2 pela oportunidade de falar de um assunto que é a febre aí do momento aí. opa, faz parte do nosso papel, né? Mari, você quer fazer alguma colocação final? Somente que eu adorei, muitos dados relevantes. Vocês dividiram dados também, gostei muito do conteúdo. Valeu, gente. Valeu por dividir todo esse conhecimento. Legal. É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado a todos. E aí, com isso, a gente encerra esse nosso bate-papo de hoje, né? Parabéns, Marcelo. Parabéns, Vinícius. Espero que a gente tenha outras oportunidades para trazer um pouco mais de conteúdo, né, e conhecimento para a turma, ok? Nos vemos em breve aí. Muito bom. Valeu, Até pessoal. dia Boa 8. noite. Até dia 8. Valeu. Tchau, tchau.